Olá, boa noite, boa noite. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos aqui com mais um encontro, hoje com a nutricionista Laisa Lins, para a gente poder falar de um tema bem diferente. Nós vamos falar hoje sobre alimentação das crianças, vamos trazer alguns aspectos a respeito de alimentação. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda, querida. E vamos falar um pouquinho de Ho'oponopono, né? Nós vamos falar aqui um pouco de ferramentas do Ho'oponopono e essa relação que essas ferramentas têm com a criança, com a nossa criança, né? De onde que saem essas ideias dessas ferramentas, que muitas têm relação com a comida, e por que que isso... Como que isso a gente pode lidar com isso de uma maneira mais leve, né? Alimentação muitas vezes é um tema que traz um peso no sentido de como comer direito, o que que se pode comer, o que que não pode. Mas a gente quer trazer aqui de uma forma mais tranquila para vocês, de uma forma mais leve, de uma forma que as escolhas possam acontecer a partir da consciência e da leveza, e não da obrigação e do peso. Então sejam muito bem-vindos, gratidão pela presença de vocês. Contem aí para nós os comentários de onde que vocês estão falando, né? Contem para nós de onde que vocês estão se conectando aqui conosco, para a gente poder trazer um pouquinho da energia aí de vocês para esse nosso encontro. Então sejam bem-vindos, boa noite. O tema do nosso encontro de hoje é alimentação para crianças, pensando aí também na nossa criança interior. Então, alimentação para crianças. E vamos falar também de ferramentas e criança interior, né, gente? Ferramentas do Ho'oponopono e criança interior também, né? Então, deixa eu só escrever aqui. Então, ferramentas do Ho'oponopono, criança interior. Vamos falar um pouquinho desses assuntos hoje. Então, eu já vou ver aí de onde que vocês estão falando, de onde que vocês estão se conectando aí conosco. Então, vou fixar aqui. Então, sejam bem-vindos. Arlete de Porto Alegre. Então, pessoal, me contem aí de onde que vocês estão falando. Boa noite, Rô, querida. Não se esqueçam de clicar no coraçãozinho, tá? Para que mais pessoas possam receber essa live, para que mais pessoas possam saber que nós estamos aqui ao vivo. E contem para nós. Tabiratiba em São Paulo, Andréia do Rio de Janeiro, sejam bem-vindas. Então... Que bom, boa noite, Bruno, seja bem-vindo, gratidão aí pela sua presença, gratidão pela presença de todos aí. Então, cliquem no coração, enviem um aviãozinho para pessoas que vocês sabem que podem se beneficiar desse tema, que é alimentação para crianças, as ferramentas do Ho'oponopono e criança interior. Lalo Nobre, querida, boa noite, seja bem-vinda. Contem aí para nós de onde que vocês estão falando enquanto a gente espera a Lais entrar, para a gente poder conversar com ela hoje sobre também essa questão da nutrição, né, do tema. São para crianças, né? Como que a gente pode auxiliar as crianças a terem uma alimentação mais saudável, né? E aí nós vamos falar de algumas ferramentas do Ho'oponopono. Vou trazer aqui algumas informações para vocês sobre as ferramentas, porque muitas delas são comida. E aí, muitas delas são comidas açucaradas. E aí fica sempre essa questão, gente, mas isso pode, isso não pode? Como que é essa questão, né, de ferramentas que trazem aí o açúcar? Às vezes as pessoas questionam, nossa, mas isso faz tão mal, isso não é bom para a saúde, como que isso pode ser uma ferramenta? E, na verdade, o propósito é estabelecer uma conexão com essa nossa criança interior, né? Com essa parte nossa que está relacionada com a nossa infância, que traz um pouquinho dessa questão do doce, né?
Peraí, deixa eu ver se a Laís entrou aqui. Vamos ver mais uma vez. Vou fazer mais um convite. Vamos ver se agora ela consegue entrar. Então, a gente vai conversar com a Laísa hoje. Ela vai se apresentar aqui. Hoje foi dia da Jujuba. Aí, olha, essa ferramenta Jujuba, que ela, lá no Nobre está lembrando, é uma ferramenta que nos auxilia a estarmos nos lugares certos, nas horas certas. Então, boa noite, Laísa. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Deixa eu escolher um filtrozinho. Pessoal, e o filtro. Eu acho que esse ficou demais. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui de novo. Que bom, seja muito bem-vinda. Às vezes o filtro trava um pouco, viu? A sua tela. Vamos ver agora. E agora? Será que não, agora não. Agora deu. Então tá bom. Olha só, sejam muito bem-vindos, então, o pessoal que está aí. Laísa, querida, gratidão mais uma vez pela sua presença. Hoje eu coloquei aqui o tema que nós vamos falar sobre alimentação para crianças, mas a gente vai trazer um pouquinho também das ferramentas do Ho'oponopono, né? E qual que é a relação que isso tem com uma outra criança, que é a criança que nós carregamos dentro de nós, que o Ho'oponopono chama de criança interior, como que se dá esse processo de limpeza e purificação de memórias. Então, mas antes da gente começar, Laís, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Para quem não te conhece, né? Para quem está assistindo aí pela primeira vez. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Gente, eu sou nutricionista. Eu sou a Laísa. Sou nutricionista há bastante tempo, há uns 25 anos já. E a minha especialidade é a oncologia. Mas eu atendo doenças crônicas no geral, então eu cuido de todas as idades, tá? Sempre focando naquela questão da prevenção do câncer. E é um prazer estar aqui com a Lu, quer dizer, com a Letícia, tentando a gente colocar uma coisa nova, né, vamos dizer assim, na mente das pessoas em relação à nutrição e em relação também a essa questão que você falou agora há pouco, né? Que é muito interessante a gente poder, acho que desde criança já poder trabalhar coisas para a nossa saúde de todos os sentidos, né? Não só o físico, né? E a gente, os pais estando bem, os pais também cuidam melhor, né? Das crianças, dos adolescentes. É por aí que eu acho. Maravilha. Gratidão, então. E gratidão a todos que estão participando aí conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação das crianças, né? A gente vai pensar um pouquinho aqui sobre esse tema. Então, tem aqui alguns pontos em relação a esse tema que a gente vai falar. Mas a gente vai falar também sobre as ferramentas do Ho'oponopono que tem relação com comida, tá? E normalmente trazem açúcar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do açúcar também na alimentação infantil. Então, pessoal, fiquem aí conosco, tá? Cliquem no coraçãozinho, mandem o aviãozinho aí para pessoas que vão se beneficiar dessa live. Boa noite, Pera Ovieira. Gratidão aí pela sua presença. E eu vou tirar agora os comentários e vou deixar o pontinho de interrogação. Quem tiver dúvida, coloque lá, tá? Para a gente poder ver a Laísa melhor. E depois a gente volta com os comentários também para vocês colocarem aí as observações de vocês. Boa noite a todos que estão chegando. Gratidão aí pela presença de vocês. Então, vamos lá. Como que a gente vê a questão? Existe assim, uma visão geral da alimentação, dos hábitos alimentares dos brasileiros, mas a gente consegue ter, existe uma percepção geral assim, de como que o brasileiro se alimenta. Se alimenta bem, não se alimenta bem, principalmente pensando que nós vivemos em regiões que se alimentam de formas muito diferentes, né? A forma como o Sul come é completamente diferente da forma como o Norte come, por exemplo. Tirando algumas comidas que acho que são típicas em todo lugar, né? Vamos falar aí, por exemplo, do churrasco. Eu acho que todo brasileiro faz churrasco, né? A não ser que seja realmente vegetariano ou vegano, e mesmo assim ainda faz churrasco.
de melancia, faz churrasco de, não é assim, de outras coisas também, mas existe esse hábito, né, que eu acho que é de norte a sul. Mas Sim. existem alguns alimentos que são bem típicos assim das regiões. Mas em termos gerais, assim, como que os brasileiros se alimentam? Como que é a alimentação nossa? Como que é isso? Vamos lá. Letícia, assim, ó, no Brasil, a gente pode observar que nós temos dois tipos de situações, vamos dizer assim, duas condições, tá? Por exemplo, nós temos já detectado, por exemplo, nos últimos 13 anos, que aumentou muito, muito, muito a obesidade infantil. Enquanto isso, a gente também tem o quadro que ainda é problema, que é a desnutrição. Então, nós temos a obesidade, que é uma coisa bastante comum agora no Brasil, e temos a questão da desnutrição, que são as crianças que têm a condição menos favorável para a alimentação, e aí a gente vai encontrar anemias, algumas condições crônicas também, no desenvolvimento, e aí os dois extremos a gente pode observar, né? E isso é ruim, tanto uma como a outra, para o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque são os primeiros anos de vida que vão realmente influenciar para as outras fases da vida. E aí a importância de você ter uma boa nutrição no início da vida da criança mesmo, assim, desde a mãe. Então, por exemplo, na barriga da mãe, a mãe tem que se alimentar bem. E aí, quando a criança nasce, começa todo o processo, já avisando a saúde dele como adulto. E aí, assim, claro que a nutrição ela já entra nessa questão das políticas públicas, sim. Existem já vários órgãos, né, que ficam vendo essa questão de saúde pública, né, que é essa coisa da obesidade e também da desnutrição. Então, todas essas se a gente tentar evitar isso daí, vai ser menos prejudicial para o adulto. Então, aquela criança que está nessa condição, ela com certeza vai ser um adulto com alguma condição de doença ou até de comportamento. Então, assim, a alimentação ela já tem influenciado bastante as crianças também no comportamento. Então, assim, ela muda, ela vai alterar comportamentos, trazendo algumas coisas que hoje está na moda, condições, doenças, como até mesmo TDAH, que é aquele transtorno do déficit de aprendizado e hiperatividade, e outras, né, que acho que desde a alimentação da mãe, pode gerar um autismo na criança. Eu tô sem som. Peraí, só um minutinho. É só porque travou, aí sua voz ficou duplicada. Espera só um pouquinho, só para passar. Vai lá, pode falar agora. Será que agora tá bom? Eu, às vezes, não te escuto. Ai, meu Deus, será que é a internet que tá ajudando? Eu fecho o microfone para não atrapalhar barulho, porque atrapalhar, é só isso. Entendi. Então tá. Como eu estava dizendo, né, assim, esses dois extremos que existem no Brasil, eles são prejudiciais para aquela criança, né? Então, tanto ele sofrer com aquela alimentação excessiva e extrema de alimentos não bons, que depois eu vou falar, e a desnutrição, gerando anemias, problemas de aprendizado, e aí a gente vai mexer também com a questão que eu acabei de comentar, que é os distúrbios que podem acontecer desde a influência da alimentação. E esses distúrbios, eles vêm desde a hiperatividade, que é aquele TDAH, né, que é um transtorno, como eu estava falando, é o transtorno do comportamento. Então, existem algumas mudanças de comportamento, tanto em relação da relação da criança com a comida, e aí isso vai influenciar na saúde dele como adulto, como também na criança que não tem acesso a uma boa alimentação. E aí ela vai sofrer no futuro também com questões de déficit de atenção também,
a talvez memória, aprendizado. Então, assim, os dois extremos a gente tem no Brasil. E é bastante interessante a gente falar, porque a gente pensa que está tudo igual, né? Vamos dizer assim, né? Uma média de crianças, assim, vamos dizer, hoje se alimentando mal. Mas temos também aqueles que têm pouco acesso, tanto à informação como a boa nutrição. E aí vem aquela questão socioeconômica. Então, assim, as nossas políticas públicas pensam nessa questão, tá? Já incluem aí a questão da obesidade e também da desnutrição. É o que a gente almeja também, né? Que esteja sempre ali em foco essa saúde da criança. Tanto que a sociedade brasileira de pediatria, ela influencia bastante também ali em algumas decisões. Então, a gente, como nutricionista, tem também um papel super importante nesse momento. Como eu te falei também agora, a nutrição infantil, ela vai gerar transformações na vida do adulto, tanto físicas como emocionais, de comportamento. E aí entra o nosso trabalho, né? Que às vezes as pessoas não pensam que é importante o nutricionista ali naquela idade, né? Então, já colocando essa questão, sim, é importante o nutricionista infantil poder participar da vida daquela família desde a criança pequena, desde a gravidez da mãe, por conta que é ela que vai observar todas essas mudanças de fases, né? Tanto da gestação, a amamentação, aí vem depois o desmame, a troca de introdução alimentar, e tudo isso aí o nutricionista pode acompanhar, porque ele vai identificar naquela família questões que podem causar ali problemas mais sérios, né? Como todas essas doenças que eu acabei de falar, e vai poder acompanhar, monitorar melhor, né? A saúde daquela família. Claro que eu estou visando família, falando em família, mas a gente está focando a nossa conversa para a infância e adolescência. E, infelizmente, Letícia, assim, as crianças, elas são consumidoras, as que são, assim, as maiores vendedoras, né, da indústria, que a gente diz compradoras, mas elas vendem para os pais, né, é a minha maneira de falar. Assim, os alimentos ultraprocessados, que a gente fala como besteiras, né? Então, assim, alimentos besteiras, mas na ciência a gente chama isso de ultraprocessado. Então, são esses alimentos que são consumidos, assim, demais por essas crianças, e os pais compram. Então, o público é o pai, né? O alvo é o pai, mas, assim, infelizmente, a indústria, ela contribui muito para distúrbios, né, que vão surgindo cada vez mais, e obesidade, e desnutrição, porque às vezes a criança até come muito, mas ela tem uma desnutrição, porque ela tem deficiências nutricionais, que o nutricionista também pode perceber isso daí no acompanhamento. Então, eu queria até colocar a questão da indústria, assim, porque, infelizmente, a indústria é o maior prejudicial da saúde das nossas crianças. Por quê? Porque ela usa a inocência da criança, né, vamos dizer assim, ela usa a ingenuidade da criança, puxando ali para vender aqueles produtos, que eu vou já dizer quais são, para que a criança veja aquilo como uma magia, como uma fantasia. Ela vai olhar, ela vai ver um desenho que ela gosta, né? A indústria vai moldar, infelizmente, a venda daquele produto, para o produto ficar lindo, muito atrativo, e, infelizmente, ele é gostoso, ele é crocante, ele é atrativo, por conta das coisas que eles fazem para que isso aconteça. Como que a engenharia alimentar, cada vez mais em cima daquela produção, né? E aí a gente vê também o marketing, essa parte que eu estava falando. Então, o que é o marketing? É a ilusão, né? De que a criança vai ficar sempre ali, com aquele acesso àquilo
aquela insistência, e aquilo vai brilhando os olhos da criança. Por quê? Porque tem um lanche que tem um brinquedo, né? Porque tem um lanche que à frente o rótulo é um personagem que a criança gosta, e por aí vai. E aí eu estou falando do que todo mundo já deve ter ouvido nas nossas lives, que são os alimentos ultraprocessados. A gente começa pelos nuggets, né, que são aqueles franguinhos empanados. Então, assim, qualquer alimento que eu tenha mais de 3 ingredientes e é industrializado, é um ultraprocessado. Nos ultraprocessados, a gente tem também os embutidos, que são vamos dizer, os piores, né? Então, a gente tem os refrigerantes, inclusive, sabe, Letícia, os refrigerantes, eles têm uma quantidade muito alta de fósforo, de fosfato, e principalmente nos tipo cola, né? Sem querer dizer marca, não. Mas a gente vê muito a criança fazendo uso disso no colégio, a mãe manda para a escola. Então, assim, realmente é complicado e é difícil porque a indústria, ela tem esse meio, né? Assim, através do marketing, ela vai divulgando para os pais e aí as crianças ficam enfeitiçadas, né? A inocência da criança, né? Então, assim, cabe a nós, nutricionistas, profissionais de saúde, principalmente, explicar para as mães, para os pais, como que fazer para que haja o consumo, mas que não fique em uma coisa exagerada, né? Que não prejudique a saúde, não cause obesidade, não cause doenças crônicas, hipertensão na criança. E algumas crianças têm colesterol alto, e a gente vê muito isso. E aí fora uma infinidade de outras doenças e situações prejudiciais, né, na saúde daquela criança. É interessante porque, ao mesmo tempo que tem esse atrativo para a criança, para os pais também tem a questão da praticidade, né? Eu vou ali, vou comprar um chips, coloco na lancheira, põe ali também uma bebida industrializada, né? E aí eu não preciso me preocupar com a alimentação, porque é correria, é difícil, é muito, né? Tem todas essas questões que muitas vezes os pais alegam, assim, de não ter tempo mesmo de preparar um lanche e tudo mais. Então... Mas não tem problema, a gente entende. Como profissional, já te cortei só para explicar alguns itens que eu não falei. Só falei, assim, dos nuggets e do refrigerante, mas são os sucos de caixinhas, são até os achocolatados. Por que eles são ruins? Porque eles têm sal demais e açúcar demais. E gorduras ruins demais. E é isso. Então, assim, e fora as substâncias químicas, que infelizmente para o produto durar ali na prateleira ou no freezer lá da loja e tudo mais, ele precisa ter os conservantes, os corantes e tudo mais. Então, essas substâncias químicas que vão prejudicar também, porque geralmente elas são nocivas, elas são cancerígenas, elas vão atrapalhar ali o funcionamento do metabolismo, são alergênicas e muitas vezes viciam, né? Por conta de conter também muito açúcar. Então, assim, eu digo para os pais, né, também quando eu atendo crianças, não vamos proibir, né? Vamos evitar, tá? Mas, assim, aquele pai, aquela mãe que não tem muito tempo, mesmo assim, a gente consegue as coisas mais leves, vamos supor, um pouco menos industrializados. Por exemplo, um sanduíche feito em casa é melhor do que aquele do fast food. E aí, como o recheio do sanduíche, você pode colocar a carne, ou o frango, ou o que você desejar, e você pode ainda introduzir, por exemplo, um abacate, que é uma gordura boa, que vai compensar o consumo da gordura ruim ali naquele momento, daquele sanduíche. Isso eu estou falando assim, porque, né, eu estou falando de um sanduíche que contém ali carne vermelha, fritura, alguma coisa assim. Mas não é difícil. O importante, Letícia, é que os pais tenham um momento em casa com a criança onde você possa esquecer que existe um industrializado. Então, assim, no final de semana, pelo menos o almoço,
você pega essa criança e põe para te ajudar a colocar a mesa, põe para ajudar a fazer uma refeição, dependendo da idade dessa criança, ela pode ajudar a preparar a refeição, lavar um alimento, né? Vamos supor, amassar, sei lá, uma batata. Então, assim, ajudar a colocar a mesa já é um momento. Então, gente, almoço é um momento do arroz e feijão. E aí você coloca os acompanhamentos que você desejar. Então, assim, a gente pode fazer uso dos ultraprocessados, dos industrializados, sim, mas com moderação e com os compensadores dietéticos. Quando você falou, como é que vai fazer se eu não tenho tempo, né? Se o pai, a mãe não tiver tempo, o que a gente faz? A gente vai optar, infelizmente, quando puder, quando precisar, pelo industrializado, mas a gente vai poder, por exemplo, colocar junto ali uma fruta, e em casa colocar um almoço bonitinho, com arroz e feijão, que é uma proteína completa ali, né? O arroz com o feijão. E aí a gente vai estar alimentando tanto a criança gordinha, com sobrepeso, ou a criança desnutrida, com baixo peso. E é isso. Não é difícil fazer essa combinação, sabe? O importante é que o pai e a mãe comece a se lembrar de quão ruim é o produto industrializado. Não tem como a gente fazer uma live para criança e adolescente sem falar dos industrializados, que são realmente o maior vilão na vida das crianças, exatamente pelo marketing todo, que eu falei agora há pouco. O industrializado, mais do que o açúcar, ou quando a gente fala de industrializado, a gente também está envolvendo bala, chocolate. Balas e chocolate. Também. Tudo isso entra, então, né? A gente vai colocar tudo. Vai colocar bala, vai colocar os salgadinhos, vai colocar os sucos de caixinha, os achocolatados. Então, assim, nunca comprar um achocolatado já pronto para a criança. Porque ele já vem com açúcar. E, geralmente, ele vem com muito açúcar. Então, o que a gente recomenda? Compra um chocolate de cacau em pó, de preferência 100%, que ele não tem nem um pouco de açúcar, mas aí eu coloco açúcar na preparação da criança. Então, se eu for usar um leite, pode ser de vaca, vegetal, eu vou colocar o achocolatado sem açúcar e em casa eu adiciono o açúcar. Por quê? Porque as pessoas não sabem, mas um produto tipo um achocolatado em pó, eu acho que ele é 90 e tantos % só de açúcar. É nessa faixa, assim, bem alta. O cacau é quase nada, e aí o resto às vezes, até um outro tipo de açúcar, uma maltodestrina, entendeu? Então, fica aquele produto que praticamente você está dando um copo de açúcar para a criança. E aí, como é que a gente faz, né? A gente tenta evitar comprar. Aí, outra ideia legal é que a mãe pode comprar, se ela insiste em fazer o chocolate, né? Que é bom, é saudável. Pode comprar também a barrinha de chocolate, meio amargo, já ajuda muito. E aí rala aquele chocolate em barra ali num leite quente, para derreter mais bonitinho, e ali aí adoça como desejar. Tem criança que não precisa adoçar. E o correto é não adoçar nada para criança do 0 aos 2 anos de idade. Então, para quem tem bebê ou criança abaixo de 2 anos e ainda não deu o açúcar, tá ótimo, não dê. Ela vai crescer um adulto que ela não vai sentir falta de açúcar. A tendência é o adolescente também não querer o açúcar e o adulto também. Então, eles vão crescendo sem ter alterado muito esse paladar. Então, a questão do doce, geralmente, gente, é quando a família já usa muito açúcar e põe em tudo que a criança usa. Então, por exemplo, vai tomar um suco de fruta, põe açúcar. A gente tem que ensinar a criança a gostar do suco azedo. Sabe? Se ela provar, a primeira vez na vida, vai começar a introdução alimentar, e você der uma fruta para a criança azeda, ela não vai sentir o gosto azedo. Ela não vai sentir esse sabor azedo. E aí, sim, depois, com algumas outras preparações com a criança já maior, aí ela vai poder provar um alimento doce. E geralmente ela nem vai querer. Por quê? Porque desde bebê ela já não tinha alterado assim, esse paladar doce, né? E aí ela vai sempre
tolerar aquele alimento, tipo assim, uma coisa mais, um limão, um maracujá, sabe? E aí você vai poder oferecer várias frutas que não são adoçadas demais, não tem muito nível de frutose, vamos dizer assim. Aí a gente tem várias, né? As roxas, então temos as uvas e aquele jabuticaba que a gente falou da outra vez. O tamarino também, tamarindo, né? Em algumas regiões é uma fruta muito azeda, mas tem criança que toma só com água ali, não precisa adoçar nada. Então fica uma questão mesmo de costume, de hábito alimentar. E o hábito é feito pela família. E é interessante isso, né? Porque as pessoas não vão lembrar. As famílias são muito nessa correria do dia a dia que você falou, fica que os pais não deixam passar, né? Essa parte, assim, de como vou botar a mesa, como que eu vou chamar meu filho, o que é que eu vou oferecer, o que é que eu vou comprar, né? E tem tanta coisa na natureza, né, Letícia? Para oferecer, né? Que não precisa oferecer. É interessante porque os meus filhos, eles não tomam refrigerante, né? Nunca tomaram. Que bom. Então, a gente fala dessa questão do costume, né? E acha que o refrigerante é algo, assim, já acostuma com aquilo, então acha que todo Uhum. mundo acha normal, né? E eles têm muita aflição do gás. Então, quando chega um Sei. refrigerante perto deles, assim, às vezes as pessoas oferecem, eles olham para aquilo assim, dá uma agonia o gás, sabe? Eles já são mais velhos agora. Então, é tudo uma questão de hábito mesmo, né? De Sim. você estar acostumado com aquilo, daquilo virar um hábito e passa pelos hábitos familiares, realmente, né? De como que a família lida com a alimentação, daquilo que é mais fácil, mais difícil, o que gosta, o que não gosta. E haja visto essa questão mesmo das culturas mesmo, né? De alimentos que as pessoas estão acostumadas a comer, que para outras é esquisitíssimo e elas não comeriam. Então, isso é muito interessante. Agora, vamos E quem falar. sofre são as crianças, né? Porque É, às vezes o pai quer pedir uma pizza, a família quer pedir uma pizza, mas eles mandam vir um refrigerante, que é de 2 litros, né? E é uma bebida que ninguém guarda muito, porque é a história do gás. Acabou o gás, perdeu a graça, né? Então muita gente toma toda. Então, assim, às vezes a família nem gosta, mas vem o refrigerante, aí bebe. Então, assim, conselho da Nutri, né? Não pede o refrigerante. Ah, mas é de graça, é tudo. Deixa lá. Pede só a pizza, diz, não mande o refrigerante. Porque assim, se não entra em casa, ninguém consome. Mas tem família que consome. Por quê? Porque compram. Então, gente, tudo é uma questão de hábito mesmo. O pai, a mãe, no mercado, o que vocês vão comprar? O que vocês vão colocar no carrinho? Que o seu filho vai ver em casa e vai querer, entendeu? Então, se procurar realmente ver os rótulos, para ver os ingredientes, se tem, começa por açúcar, se o nível de sódio é muito alto, principalmente porque agora os rótulos vão vir informando a quantidade desse tipo de substância que, vamos supor, para algumas pessoas já faz mal demais, para outras vai começar a fazer, e aí você já vê no rótulo que tem. Então, por exemplo, níveis altos de sódio, aí aquele produto você já escolhe um outro que tem nível menor. A mesma coisa vale para o açúcar, para as farinhas brancas. Por exemplo, o biscoito, toda criança gosta, né? Mas assim, de vez em quando, vamos ler os rótulos. Vamos procurar um biscoito que tem menos corante e vamos fazer um biscoito em casa. Não é difícil. Então, hoje na internet, só o que tem é uma receita de biscoito caseiro. Então, às vezes são 3 ingredientes. E é tão fácil fazer. Então, é isso. Realmente é você olhar para o filho, para a filha, para o adolescente e tentar fazer um trabalho nessa questão. De já educar desde pequeno e comprar realmente o que você queria que seja para você consumir, que seu filho também possa consumir. Se o pai e a mãe se alimentam bem, geralmente os filhos também. Mas assim, o que a gente mais vê de errado, Letícia, é pai e mãe mandando coisas erradas para a escola. E aí eu acredito que, mesmo sem tempo, hoje no mercado já existem produtos mais saudáveis. E em lojas de produtos nutricionais também. Então, é importante levar para o nutricionista infantil? Sim, porque aí ela vai detectar alguma
carência de vitaminas e minerais, vai observar, vai acompanhar ali o desenvolvimento físico mesmo, porque ela vai fazer a avaliação, né, antropométrica, a avaliação física, então, e nutricional. E ali ela pode começar a entender ali dos hábitos da família, o que pode ser mudado logo cedo, né? Enquanto a criança ainda não, vamos supor, se viciou, criou aquele hábito. Para criança que não come alguns legumes, é interessante, por exemplo, cozinhar esses legumes e aproveitar a água e que esses legumes foram cozidos para preparar o arroz, por exemplo, ou bater misturado no feijão. Porque, assim, por exemplo, a gente oferece várias coisas, mas tem coisa que a criança realmente não aceita. Ah, eu como abóbora, mas detesto brócolis. Posso preparar o brócolis ali na água e jogar, cozinhar o arroz com aquela água do brócolis, ou então bater o brócolis junto com o feijão. Isso ajuda na alimentação, na nutrição dessa criança que se recusa a comer alguns alimentos ou não? Sim, é super importante a mãe saber fazer esse jogo, né? Para quem vai cozinhar o alimento da criança, realmente é interessante pegar alimentos coloridos e misturar em outras preparações. E aí você vai estar colocando, nutricionalmente vai ser importante, mas mesmo assim você oferece o alimento visível para a criança ver. Não é pegar só aquela água de cozimento. O que vai ficar na água de cozimento é quase nada de vitaminas e minerais, tá? Fora que também vai para aquela água os fitatos, que são substâncias que impedem a absorção de nutrientes. Então, quando eu cozinho um alimento ali, legumes, vegetais, eu deixo na água ali alguns fitatos. Então, aquela água seria interessante descartar mesmo. Não utilizar. Você vai usar o próprio alimento já cozido. A cenourinha já cozida, o brócolis já cozido. Então, assim, pica tudo picadinho e põe na preparação. Num arroz colorido, ou num bolinho de aipim, por exemplo, que a criança pode entender como um salgadinho. E ali você pode fazer ele no forno. Então, tem receitas que a gente faz. Bolinho com aquela batata, com aquele inhame, ou mandioca. E aí eu coloco junto da massa outros elementos. E até elementos com fitoativos, né? Vamos dizer, cebola, alho, os verdinhos, que a criança geralmente ela cata, né? Cata que é assim, escolhe no prato, vai tirando. Os verdinhos ficam ao redor assim, né? Muitas crianças ao redor do prato tem aquele coloridinho, né? Ela tira o vermelhinho, o verdinho, e aí... Tira tudo. É verdade. A minha tá nessa fase já. A minha comia de tudo. E agora, com 9 anos, já tá um pouco seletiva. Tá tirando ali umas cores e outras. Mas, assim, a gente já trabalha, no caso, com ela, os sucos. E aí eu faço sucos com os vegetais verdes e tudo. Mas, mesmo assim, a gente tem que oferecer para a criança o alimento. Então, ela vai ver a cenoura, ela vai ver o brócolis, ela vai ver uma macaxeira, que é o aipim, ela vai ver uma abóbora no prato. E você tem que incentivar ela a comer. Então, não é esconder tudo que ela não gosta e colocar disfarçado ali na alimentação para enriquecer nutricionalmente. Faça isso, mas mesmo assim ofereça o alimento para ela ver. Então, ela tem que ver que é importante, tem que estar no seu prato também, no do pai, da família toda, que estiver junto. E aí ela vai ver todo mundo comendo. Então, mesmo que ela não queira, tem que estar no prato. E aí um dia ela vai experimentar. E aí é a existência. E assim, Letícia, um alimento que a criança nunca comeu pelo menos umas 6 vezes, ela não pode dizer que ela não gosta. Então ela vai ter que provar 6 vezes. É uma das técnicas da nutrição infantil. Se na 6ª vez ela não gostou, aí você tira. Você exclui aquele lá por um tempo. Porque realmente ela tem alguma aversão àquele alimento. Mas um que você nunca deu, e ela olha e diz, não gosto, aí não, né? Porque ela vai primeiro provar. Aí, com o tempo, ela vai provar de novo, e de novo, de novo, até a 7ª vez. Que é para você ver que realmente não deu certo. E aí você tira, mas vai oferecendo outros. Então, é sempre legal que todo dia a criança prove um alimento novo.
isso vai da idade que começa a se alimentar até os 10 anos, assim, nessa brincadeira, né, de oferecer coisas novas e ela testar alimentos novos. Mas é interessante, assim, a gente fazer esse jogo, viu? Porque senão não. Tem criança que realmente vai preferir o lanchinho que vem não, com brinquedo. eu fico pensando, às vezes, alguns legumes, por exemplo, como cará. Sim, Cará, eu não como. Eu bato, misturo, porque sim. ele puro, assim, realmente, tem coisa que a gente. Né? Eu fico pensando assim, se eu estou misturando ele com outras coisas, tem mesmo efeito nutricional mesmo, né? Que Tem. já não é uma coisa do sabor realmente, é só mesmo o que ele traz ali de nutrientes. Então também adianta para algumas coisas que as crianças não comem. Uhum. É importante você diversificar o cardápio da criança. Então, é importante você fazer até preparações que contenham certos nutrientes, certos alimentos que ele não gosta. Vai fazer, a criança não gosta do aipim, mas come um bolo de aipim. Tem problema dar o bolo de aipim? Não, vamos fazer. Mas é todo dia? Não. Não. Só se você tentar umas receitas novas, mudando ali a preparação, para que um dia você coloque uma castanhazinha ralada ou um azeite. Aí você tira um pouco o açúcar, e no outro põe só um chocolate amargo, e por aí vai. Então, é, é uma alquimia na cozinha. A mãe tem que brincar de ser alquimista mesmo, porque cozinhar tanto é para quem gosta, para quem cuida, para quem ama e para você, tipo, alimentar mesmo, né? É nutrir a sua cria, né? Seja pai, seja mãe, seja uma avó, alguém que vai fazer a preparação. Então, precisa de criatividade, precisa realmente diversificar. É interessante isso, né? Então, que bom que todas, assim, a nós nutris, nós queremos fazer com que todas as crianças consigam ter acesso, né, a uma boa alimentação, alimentação de qualidade. E isso vai gerar bons hábitos e saúde, assim, para a vida toda. E é interessante porque não é difícil o acesso a uma alimentação boa, porque você não vai estar comprando nada que não seja da natureza. E assim, os industrializados, sim, são os alimentos caros. E caros também saem depois, não só para o bolso, mas para a vida da Saúde. gente, né? É. Isso. E quais são os piores alimentos para as crianças? O que você considera aí como os 3 piores alimentos para a criança consumir? Seriam uns 3? Será que a gente Letícia, teria 3? e a gente tem muito mais, porque assim, ó, eu não posso deixar de dizer aquilo tudo que eu já falei no começo. Então, vamos evitar realmente alimentos que têm muito sal e muito açúcar. Então, aí eu vou colocar em pauta, assim, vou colocar de novo, refrigerantes. Acho que esse é o pior dos piores dos piores, tá? Então, assim, são níveis altíssimos de corantes cancerígenos, fosfatos, tem vários fosfatos ali, esse tipo de nutriente, quer dizer, não é nem um aditivo, assim, vamos dizer, eles sequestram muitos nutrientes ali do nosso organismo. E aí a gente vai para os sorvetes, a gente vai ali para os nuggets, para os sanduíches de fast food. E aí entram também os ultraprocessados, né, que são os embutidos. E aí vai tudo, salsicha, linguiça, né, que é calabresa, salame, presunto. Então, assim, se possível, que criança não chegue próximo desses alimentos. Então, isso não faz bem algum, infelizmente, mas quando tiver um jantar em família, onde ali no arroz tem um presuntinho picadinho, aí tudo bem. Então, assim, gente, não vamos ficar também criando terrorismo na nossa cabeça, né? Porque, assim, tudo é uma questão de moderação. Vamos ter cuidado com o que não é da natureza, e é isso, consumir o mínimo possível. O mínimo como? Porque tem mãe, Letícia, que manda o refrigerante todo dia para a escola. Mas
o refrigerante, gente, ele pode ser consumido com a família, num momento de lazer e, assim, muito pouca quantidade. E aí, sim, a gente vai estar, tipo, né, diminuindo ali o risco de tantos malefícios ali que aqueles produtos industrializados, né? Porque não é um alimento, a gente considera como produto alimentício, né? Não é um alimento, tá? A gente chama de produto alimentício. E sempre colocar bastante água e os compostos bioativos, que são os compensadores dietéticos, que vão compensar o uso, a ingestão de alimento besteiras, né? Que a gente tinha falado no começo, que é uma nomenclatura para tudo que é doce, bala e biscoito. E assim, não tem como eu te dizer, três que são piores, três para criança. Acho que todos, tá? Mas eu acho que o refrigerante em maior grau, porque eu acho que eles consomem mais. Não sei porquê, mas, por exemplo, meu filho, acho que eu nunca dei, eu já era nutri desde que eu tive ele, então acredito que eu já criei sem nunca fazer ele tomar. Então, ele tem 22 anos, não toma refrigerante ainda. Entende? Então, assim, vai tudo do hábito mesmo. E aí você vai acostumar, você vai ensinar, você vai trocar, fazer trocas saudáveis. Então, o que custa a mãe fazer um suco natural? Põe uma aguinha com gás no suco de limão, gente, que fica um refrigerante de limão idêntico. Então, vamos fazer um suco de laranja e colocar água com gás. Tem problema a criança tomar água com gás? Não. Peraí, só um minutinho. Salva Laís, só um questões, minutinho, né? que de novo travou e aí ficou a voz. Só mais um pouquinho. Vai lá, pode falar agora. Vou falar de novo. Não, eu só sugeri que as pessoas coloquem um suco natural e água com gás. E aí eu vou estar fazendo um refrigerante natural. E aí sim, eu vou estar barganhando ali com a criança. Porque eu vou estar, posso até colocar numa garrafinha bonitinha, mas eu não estou fazendo ali a compra do industrializado. Eu estou dando uma coisa que é fruta e estou enfeitando ali com aquele gás que é para ficar divertido, vamos dizer assim, né? Porque às vezes o gás também ele é um atrativo, né, para criança, para adolescente, mas ainda é isso. Então é uma ideia, né? Meus meninos eles têm 14 e 15, eles não tomam, não gostam. Agora, o que é mais impressionante em relação ao refrigerante é que eu já tive experiências, por exemplo, de aniversário de criança, quando eles eram pequenos, e a única bebida a ser oferecida era o refrigerante. Então, assim, o difícil foi encontrar uma água para poder oferecer para os meninos, porque festa de criança, eles corriam, brincavam, suavam, ficavam com muita sede, e a única opção de bebida era o refrigerante. Então, isso é que eu penso que é importante evitar, né? Não, por exemplo, aí quando você fala assim, de negociar com a criança, imagina assim, olha, vamos sair hoje vai tomar um sorvete, né? E aí toma um sorvete no final de semana, não é todo dia que vai tomar. Isso. A questão do refrigerante, gente, pela sua experiência e pela minha, se você não oferecer, eles não vão tomar. No momento que você não cria esse hábito com eles, eles não vão ficar se sentindo na obrigação de tomar, porque todo mundo toma. Eu vejo, pelo menos assim, os meus... Não, porque eles vão criando, quando vão ficando adolescentes, vão criando um pouco de discernimento, e aí já vão entendendo os males daquele produto, fazem né? até escolha mesmo e não querem mais. Já fazem né? as escolhas. Então, assim... Agora, uma festa de criança é difícil, realmente. Mas, assim, sempre você vai ter que levar sua água. Eu aconselho os pais não deixarem de ter uma garrafa de 1,5 litro ali no caminho para essa festa. E sempre ter na mão, porque realmente, às vezes, dá sede e a criança tem o refrigerante, ela vai acabar tomando, mas o refrigerante, inclusive, não mata a sede. Ele vai dar mais sede, porque ele é doce, né? E a criança vai sentir fome, porque sobe muito ali a glicemia, aí sobe ali, aquela insulina também sobe, aí aumenta aquele apetite, aí a criança vai de novo pro doce. Então fica aquele círculo ali vicioso daquela festa, por isso que o consumo é alto, de doces e salgados, porque a criança não intercala com água, ela vai no refrigerante direto. Então vamos fazer isso.
gente, vamos levar para a festa de aniversário a água. Mas na maioria das festas tem água. Só que eles não saem oferecendo, né? Não tem uma bandeja de água, uma bandeja de refrigerante. É verdade. É isso. Mas não é difícil. Não é difícil controlar essa questão. E quando eles vão crescendo, eles vão aprender. É isso. Quando é criança, né? Então, assim, até os 12 anos, por exemplo, é difícil. E aí, na festinha é complicado, mas tomar um pouquinho, não tem problema, né? Para mim, tem. Eu nunca dei, eu realmente nunca quis fazer, eu tinha verdadeiro pavor. E o certo é você ser assim. Só que tem pai e mãe mais light, mais tranquilos, e vão saber fazer essa questão calma. E aí a criança também não vai exagerar. E aí tudo bem. Depois, água, água, água e bioativos nessa criança. E os bioativos são frutas, verduras, vegetais verdes, oleosos. E aí a gente pode ir para o azeite de oliva, que é boa, a casca é boa. Então, esses alimentos, eles vão compensar o consumo daquele alimento ruim. Então, assim, essa dica é super essencial. Não vamos nunca mais comer alimento processado? Não, né? Mas eu vou compensar. Por isso que na lancheira da criança você tem que colocar um alimento saudável. Porque geralmente, se a mãe tem tempo, ela vai mandar um salgadinho ou suco de caixinha. Aí você dá um compensador dietético, que é uma fruta com casca, alguma outra preparação que possa ter ali uma função de neutralizar os radicais livres, as substâncias químicas, que ele ingere através daquele alimento ruim, processado, né? Industrializado. Né? É interessante que, no caso do Ho'oponopono, né, nós temos as ferramentas e muitas delas são doces, né? Igual jujubas, tem o MM também, que é outra ferramenta também de doce, tem o próprio sorvete de baunilha, marshmallows, e muitas pessoas me questionam sobre isso, né? E uma das coisas que eu sempre falo a respeito das ferramentas, que são esses processos que nos auxiliam a entrar em contato com a mente subconsciente para limpar as energias que estão ali. Energias que nós carregamos de forma inconsciente. É que nenhum deles precisa ser realmente consumido. Não é uma questão do consumo dessas comidas. É só realmente uma forma, porque elas vêm com um texto acompanhando. Então, por exemplo, olha aqui na minha mesa, eu levo um pacotinho de MM. Fica aqui. Ela está aqui desde o início do ano passado, que eu não gosto de MM. Então, eu ponho ela aqui, porque ela é uma ferramenta, e aí essa ferramenta é uma ferramenta que auxilia no processo de triturar o intelectualismo. O que é isso? É você reduzir essa coisa do cérebro o tempo inteiro pensando, para você se abrir um pouquinho para inspiração mesmo, né? Para aquilo que vem de intuição, para aquilo que vem de conexão espiritual, para aquilo que vem nos processos de meditação e tudo mais. Então, a gente não precisa comer nada disso. Você traz essa informação para a mente subconsciente, ela nunca mais esquece. Não existe a mente subconsciente para o Ho'oponopono, essa criança interior que a gente carrega. E isso também é comprovado até cientificamente, quando a gente estuda um pouco mais a neurociência, aquilo que a gente vivencia, aquilo que que aconteceu conosco, o nosso cérebro realmente guarda. Tem uma parte nossa que guarda essa informação. Então, você passa essa informação de que isso aqui é algo para limpar essa energia do pensamento demais. Só de bater o olho, esse processo de limpeza já está acontecendo. Então, não precisa comer, tá, gente? Então, o Ho'oponopono não é para a gente ficar comendo coisas açucaradas demais, processados. Eu adoro esse assunto, amei você falar dessas ferramentas. E eu tenho uma pergunta já para você. Pode perguntar. Qual é a idade que pode começar a trabalhar essas ferramentas? A criança, o adolescente ou só o adulto? Como é essa questão? Então, que a gente estava falando de criança, né? Então, em que momento a criança, se a criança pode, qual momento assim da vida, nas questões familiares mesmo ali, que você aconselha usar? É a criança que vai usar, comer, pensar ou é o adulto? Então, olha só, no caso de uma criança,
Pode ser que aquele processo, né, de entendimento de que memórias estão sendo purificadas ali, das experiências que ela passou, para ela fazer essa escolha de uso das ferramentas, pode ser uma escolha mais difícil, né? Como falar com uma criança assim, vamos meditar, medita aí, e entrega para ela fazer uma meditação e ela não sabe nem por onde começar esse processo. Então, no caso das crianças, eu penso que até uns 10 anos, 12 anos também, o ideal é que o adulto faça o processo de purificação para limpar as memórias que ele compartilha com aquela criança. O que isso significa? Às vezes, durante a infância da criança, ela passou por algumas situações difíceis e a gente, como adulto, a gente está acompanhando, né? Eu sou mãe de 2 meninos, eu acompanhei. A gente entende, inclusive, na nossa culpa de mãe, que nós também somos causadoras de algumas situações que podem ter gerado algum trauma nas crianças e tudo mais. Então, o que a gente faz? Limpa. E no meu caso, os meus meninos, eles são muito mentais demais. Então, eles não acreditam. Eles falam que é ferreiro de, né, casa de ferreiro, espeta de pau. Meus meninos, nem sempre eles mãe, você já vem com esse negócio de novo? Para com esse negócio. Sim. Então, o que eu faço? Eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com eles, que se manifestam na vida deles através das situações que eles vivenciam. E isso a gente pode fazer com qualquer pessoa que a gente saiba algo que está acontecendo com ela, de forma que nós não estamos interferindo no livre-arbítrio dela de não fazer o processo. Porque eu não estou entrando na escolha dela de fazer purificação ou não. Eu estou purificando em mim uma energia que é compartilhada entre nós e que eu estou ciente dela. Se eu estou ciente, é porque ela existe em mim também. No caso do Ho'oponopono, a questão, sabe, Lais, é que a gente acredita que tudo que acontece nesse mundo, tudo, com todas as pessoas, de alguma forma, existe uma conexão com cada pessoa também que está presente nesse planeta, de uma forma mais intensa ou menos intensa. Então, esse processo de limpeza, de purificação, ele pode acontecer o tempo todo. E no caso das crianças, ao invés de você falar assim, vamos lá, minha filha, repete as frases aí, usa aí o MM, repete MM. Ai, meu Deus, vou repetir, mas nem sei para que serve isso. Né? Não vou ficar, tá parecendo coisa de gente doida. Sei lá, está virando, né? Às vezes eles fazem um julgamento até por algo que eles viram na televisão, né? Alguma coisa que eles aprenderam. Então, eu faço dessa forma. Eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com eles, que se manifestaram na vida deles através dessas situações que foram difíceis, de algumas características deles que eu penso que pode dificultar a vida deles, nas escolhas, né, que tem aí da vida, mas o processo sou eu comigo. Então, eles não precisam fazer, até a hora que eles escolherem fazer, né? Porque é um processo que a gente pode ir ensinando. Eu penso, sabe, Laisa, que assim como a nutrição, a alimentação, a prática do Ho'oponopono, assim como qualquer outro tipo de prática que a pessoa tem em casa, passa pelo exemplo. Então, hoje pode até ser que meus meninos não comam tudo, não gostem de brócolis, mas eles me veem comendo brócolis. Pode ser que algum dia eles comecem a comer de forma mais tranquila. Da mesma forma que eles não praticam o Ho'oponopono, mas eles me veem quando eu entro dentro do carro, que eu peço os anjos para nos proteger, faço o uso da ferramenta, eles me escutam falando e tudo, podem até virar o olho, mas a experiência está ali, né? Então, eles podem fazer isso depois. Ó, eu aprendi com a minha mãe, porque eu penso que muitas coisas... Existem períodos, né, que são os períodos da rejeição aos pais, aquilo que a gente está ensinando. Eles já não querem um pouco da personalidade deles, né, das coisas deles, já não querem tanto o pai e a mãe junto. Mas o exemplo a gente está dando. Então... A minha filha, ela já diz assim, porque ela tem alergias, né? E algumas coisas ela realmente não pode consumir. Então, muita coisa eu que faço para ela, eu não posso comprar nada fora, né? E aí, ela, principalmente porque a alergia dela é ao leite, né? Leite de vaca mesmo e derivados. E aí, o processo dela é de pele. E aí vem aquela questão, né? Que a gente sabe que a pele é a nossa relação com o mundo. Então, algo ali realmente ainda está
tocando ali na mente dela, e ela não sabe explicar, e a gente tem que fazer esse trabalho, né? De fazer como é que eu vou fazer para que acabe com essa alergia, porque o alimento, eu acredito que ele seja um veículo assim que o sistema coloca para a criança poder externar alguma coisa através da pele. E hoje, ela já tem 9, ela já diz, ai, eu queria que a senhora não fosse nutricionista. Porque ela quer uma coisa já, sabe? Ela, ai, eu não posso comer tal coisa. Aí eu digo, filha, eu vou fazer para você, mas com outro leite, com outro, sabe? Então, assim, questão de lanche coletivo na escola, quando tem essas coisas aí, ela sempre come só o dela. Então, assim, tem esse inconveniente. Então, assim, no caso da relação social, né? Por isso que eu digo, a gente não pode proibir tudo. Mas no caso das alergias, não, tá, gente? A alergia é coisa séria. Porque a alergia é um processo inflamatório intestinal, que começa ali. O organismo olha para um determinado nutriente que você ingeriu e ele rejeita, como se fosse um corpo estranho. E aí ele começa a produzir uma inflamação, que é para tentar pegar aquele nutriente que ele não acha que é um nutriente, quer, opa, vamos atacar. Então ele vai atacar como se fosse uma doença. E aí, assim, não mais não, a gente tem que ser leve mesmo e fazer todo esse processo que a Letícia até falou, trabalhar essas ferramentas, já que a criança a gente não vai dar os M&M para ela, os confetes, eu não gosto de falar o nome da empresa. Mas é engraçado, mas a ferramenta é M&M, não é confete. Eu sei. Nesse caso, incrível, assim, né? Vai. Eu já trabalhei essa ferramenta nas suas aulas, assim, que então. eu já participei. E às vezes a pessoa fica assim, ai, mas nossa, mas isso tem açúcar, isso tem não sei o quê, isso tem corante. Não come, a questão não é essa. A questão é a relação que você estabelece com a mente subconsciente. É aquilo que você estabelece com o que você não controla conscientemente. Que é esse caso aí, por exemplo, da alergia. Qualquer coisa que acontece no nosso organismo, né? Para o Ho'oponopono é isso mesmo, é a criança interior mostrando alguma coisa para nós, dando algum recado. Né? Tem essas questões das doenças aí mesmo, que a gente, né, vai acompanhando, que você acompanha, e é isso. Como que a natureza também, na sua sabedoria, traz aqueles elementos que podem nos auxiliar a trazer essa cura, mas que precisa de um certo nível de consciência para isso, né? É realmente uma caminhada, porque, por exemplo, a questão do refrigerante. Tomar refrigerante, dar refrigerante para a criança, até que você tome consciência de que isso não faz bem, que não deve ser feito, e que você pode usar outras coisas para substituir, como sucos de frutas, por exemplo, é uma caminhada. Você faz essa caminhada. Porque, por exemplo, quando eu era criança, todo mundo tomava refrigerante. Ninguém pensava de alimento. Gente, quando eu era criança, ninguém falava de nutrição, não. Né? Assim, meus pais também, a gente ia muito para a praia, e cada uma filha recebia uma garrafa. Era um refrigerante, era chips. Nada de ficar pensando, checando que rótulo. Ninguém olhava rótulo, ninguém sabia nada disso. Né? Então, hoje a gente está num outro momento da consciência nosso. E eu penso que é a mesma coisa para tudo que a gente escolhe. Aqui no caso das ferramentas, é o que eu falo, não precisa consumir nada. Você faz a escolha de fazer uso delas, porque agora você tem consciência de que isso é uma forma de você acessar o inconsciente seu para limpar algumas energias que estão ali. Mas é tudo escolha, né? Gente, assim, a gente, no planeta, como tudo vai se encaixando, as coisas vão... como antigamente não se falava muito que tinha que ler rótulo, não tomasse refrigerante e tal, não tinha tudo isso, e a nutrição também não tinha essa atenção, hoje a gente já tem. Mas por que também? Porque a evolução da indústria também está cada vez maior e as coisas, o consumo ficou diversificado também, ficou maior, ficou, vamos dizer, em termos de volume, de opções, e também da praticidade pelo dia a dia, né? E é isso. Então, assim, ainda bem que mesmo com essa evolução, nós
estamos também num momento onde há mais informação Sim, de saúde, sim, né? sim, exatamente. Então, eu abri aqui os comentários, porque nós já passamos aqui um tempinho da nossa live. Nossa, passou muito depressa. Passa muito depressa os nossos encontros, né? Rapidinho. Ai, que bom. E ninguém Sim. deixou nenhuma dúvida, né? Ninguém fez nenhuma pergunta. Então, se vocês tiverem algum comentário aí, deixem aí para nós, porque a gente já vai encerrar, então, esse nosso encontro. Mais um encontro de muito aprendizado, né? Muito conhecimento, né? Que a gente está trocando aqui. E fica aí o convite. A gente tem que definir, provavelmente no ano que vem a gente vai ficar num horário fixo aí, mais tarde, tá? Nos nossos encontros. Às vezes está variando terça ou quarta, mas final de ano, gente, vai ficando, as coisas vão ficando mais corridas aí. Mas aí a gente vai programar direitinho um encontro semanal para a gente trazer esse assunto da alimentação. A gente vai falar um pouquinho mais de Ho'oponopono também, né, Laisa? Para a gente trazer também essas outras questões aí também emocionais que a gente pode trazer também da alimentação. No caso das mulheres, né, que tem também período de TPM, que come mais, né, outras coisas que a gente pode falar também. A gente ainda tem que abrir a caixinha para trazer as dúvidas de vocês. E aí fica o convite para vocês participarem semana que vem. Eu ainda vou confirmar direitinho o dia e o horário, tá bom? Laisa, mais uma vez, muita gratidão. Arlete falando tudo muito bem explicado. Gratidão, Letícia e Laisa. Gratidão, Arlete querida. Agradeço a todos que participaram, Laisa. Muita gratidão. E nós nos encontramos na semana que vem. Vou deixar você despedindo aí, Laisa. Gente, um beijo no coração, muita luz no caminho de vocês, muito amor, saúde. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Saúde, saúde, saúde. Isso. Qualquer dúvida, tá, gente, que vocês tiverem em relação à alimentação, acompanhamento, entre em contato com a Laisa através do link dela, tá aí, tá? É só vocês clicarem em cima que vocês vão ver a página dela do Instagram. Podem entrar em contato com você via direct, não pode, Laisa? Sim, podem me chamar. Então, maravilha. Gratidão, Luzes Ribeiro, minha mãe tá aí, gratidão. Então, muita gratidão a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão, Laisa. Gente. Tchau, Gratidão, tchau. gente. Tchau, tchau.